No começo a gente sempre fica perdido, né? Esses nomes, frames, shots, cenas, esses termos de edição, de animação, de cinema em geral, né? E no mundo da animação, esses termos, esses nomes são bem importantes de serem entendidos. Porque, por exemplo, se você está trabalhando num estúdio e o estúdio te fala que você tem uma cota de 120 frames por dia, ou se você tem que entregar, por exemplo, 10 segundos por semana, quantos frames vão ter isso? E também você aí que está começando a trabalhar com animação 3D e está começando a fazer orçamentos, mas não sabe muito bem como fazer esses orçamentos, é muito importante que você entenda esses termos, porque saber esses termos vai facilitar muito mais para você explicar para o seu cliente quanto vai custar cada coisa específica que você está fazendo ali. Então saber esses termos vai facilitar muito a sua vida quando você for fazer um orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre esses nomes no mundo da animação. Fala galera, meu nome é Matheus, eu sou animador 3D, eu trabalho aqui em Vancouver e eu criei esse canal aqui para compartilhar as minhas experiências com você, tentar te ajudar a facilitar essa estrada de ser um animador 3D para poder chegar lá de uma forma mais fácil. E se esse já é tipo o segundo vídeo que você tá vendo nesse canal, quer dizer que você tá gostando, então considera se inscrever aí pra ver mais vídeos como esse. E pra você que já tá aqui no canal há mais tempo e quer talvez apoiar um pouco mais o canal, existem 3 formas que a gente pode se ajudar, né? Uma é o Patreon, no qual eu posso te ajudar com videochamadas, ajudar na sua evolução com a animação 3D, vou te dar feedbacks por lá, a gente pode bater um papo também. A segunda, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem vários links da Amazon, com links onde você pode comprar várias coisas, tipo alguns dos equipamentos que eu utilizo, essa câmera que eu tô gravando agora, livros de animação e muito mais. Tem várias coisas aí, nesses links eu ganho uma pequena comissão, então você me ajuda comprando alguma coisa que eu tenho certeza que vai ser útil pra você. E a terceira coisa é a loja, onde eu tenho várias camisetas e canecas muito legais. Bom pessoal, eu vou explicar de uma forma que é tipo do menor para o maior, assim como em unidades de medidas, como a gente tem milímetros, centímetros, metros, é mais ou menos esse esquema também. Então eu vou começar pelos frames, que é o mais simples de todos. O frame, na verdade, ele é uma fotografia, ele é uma imagem sem movimento nenhum, ele é só uma imagem parada lá, na qual quando você soma 24 imagens em uma sequência, você vai ter 1 segundo. Por isso que quando a gente fala 24 FPS, é 24 frames em 1 segundo. Você também pode ter mais de 24 frames dentro de 1 segundo, mas o padrão normalmente em animação 3D é 24 frames por segundo. Um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai ficar mais fácil de entender, essa referência que eu utilizei para poder fazer uma animação 3D, quando eu estava fazendo uma animação de malabarismo. Eu precisei gravar a referência, então eu fiz um vídeo e aí eu exportei uma sequência de imagens. Essa sequência de imagens nada mais é que um vídeo separado em frames. Se eu aperto para frente aqui, ele passa para a foto da frente e aí eu vejo o vídeo. Então se eu vier aqui no Premiere, que eu já importei essas imagens como uma sequência de imagens e quando eu dou play, a gente vê um vídeo normalmente. Se eu só apertar com a setinha para o lado, eu vou estar vendo frame a frame. Então frames são simplesmente imagens nas quais você coloca uma na frente da outra e a gente tem por resultado um vídeo. No estúdio que eu estou trabalhando nesse momento, a minha cota diária é de 150 frames por dia. Então, por exemplo, no começo do episódio que eu estou trabalhando numa série, então eu vou receber tipo 3.000 frames, eu vou receber vários shots, daqui a pouco eu vou explicar shots, e somando todos esses shots eu tenho 3.000 frames. Então eu divido tudo isso e aí eu sei que eu tenho 150 frames para poder animar todos os dias, então eu sei quantos frames por dia eu preciso animar para poder estar entregando a minha cota. Então esse é um dos motivos que é muito importante a gente entender o que são os frames. Os shots, eles são uma sequência de frames. Um shot ele pode ser classificado como aquele momento em que você aperta para poder gravar na câmera e quando você aperta para poder parar, quando você terminou de gravar,
quer dizer que você tem um shot. Aquele pequeno vídeo que você fez foi um shot. Se você, por exemplo, precisar cortar o começo e o final do shot para poder encaixar lá, isso quer dizer que você teve cortes no seu shot e mesmo assim ainda é identificado como um shot. Então eu peguei o meu demo reel aqui, eu vou mostrar para vocês especificamente a divisão dos meus shots para vocês entenderem um pouco melhor. Eu tenho aqui, vou colocar aqui para a parte da frente, que aí vocês vão ver a divisão certinho. Eu coloquei cada shot com uma cor e aí vocês podem reparar quando passa de um shot para o outro. A gente vai ver que tem um corte de câmera. Então, passou um shot, passou um shot, passou um shot. Então, toda vez que tem esses cortes, quer dizer que acabou um shot. Mas a gente pode entender, sempre que você tem tipo a mudança de uma câmera para outra, quer dizer que você teve um corte ali e aquilo definiu o final de um shot. Além da gente entender o que é shot, a gente também precisa entender quais são os tipos de shots para poder passar orçamentos para o seu cliente, por exemplo. Porque existem os shots que são mais fáceis que os outros, independente, por exemplo, se você tem um shot que é simplesmente um zoom em alguma coisa, aquele shot vai ser super simples. Agora, se você tem um shot com vários personagens ao mesmo tempo, aquele shot já vai ser um pouco mais complicado. Então, os tipos de shot, a gente tem o zoom extremo, que seria tipo bem nos olhos. A gente tem o close-up, que é tipo bem rosto. A gente tem shots médios, que é basicamente isso que vocês estão vendo aqui no vídeo todo, que é meio que de cintura para cima. E a gente tem o full shot, que eu não consigo mostrar aqui porque eu ia ter que levantar, mas é o shot de corpo inteiro. E por último a gente teria um long shot, que é um shot a longa distância, onde o personagem está lá atrás, lá no fundo. Cada um desses tipos de shots que eu falei tem o seu grau de dificuldade, né? E a gente também tem os shots com uma pessoa ou um personagem só, que é um single shot. A gente tem shot com duas pessoas, que é um two, ou um double, um shot com duas pessoas. A gente pode ter tipo o shot de duas pessoas, que é aquele over the shoulder, que é quando você tá vendo uma câmera atrás do ombro de alguém e essa pessoa tá conversando com a outra bem aqui de frente para ela. E depois, por último, quando você tem mais de duas pessoas em um shot, a gente tem um group shot, um shot em grupo, que pode ter de 3 pessoas até uma multidão inteira. Então, essas 3 especificações também vão alterar muito na dificuldade da sua animação. E todas essas coisas que eu falei são muito importantes de se considerar para poder passar um orçamento para um cliente. A dificuldade desses shots também são muito importantes dentro de um estúdio. Por exemplo, você está na primeira semana lá da sua data de entrega. Você tem tipo 4 semanas para poder fazer todos os shots que você recebeu. O que você deveria fazer? Uma coisa que as pessoas do meu estúdio sempre indicam é: comece pelos shots mais difíceis. Esses shots mais difíceis seriam os shots com mais de 3 personagens, os shots em grupo e os shots mais longos. Por quê? Dentro de um estúdio, quando você tá chegando lá nos últimos dias, na semana final de entrega, se você tá muito apertado, o diretor pode dividir os seus shots com as pessoas do seu time e o seu time pode te ajudar. A não ser que você esteja lá no final, na última semana, e você só tem um shot, que é um shot super longo, onde não dá para dividir, não dá para poder passar para outras pessoas e ninguém pode te ajudar. Então é muito importante entender esses shots, entender o grau de dificuldade e comece pelos mais difíceis, e aí chegando no final, se você tem tipo 10 shots ainda para poder entregar, mas todos esses shots são muito curtos, você pode dividir eles com o seu time. E daí, por último, a gente pode falar de cenas, que é um conjunto de shots. O começo e o final de uma cena, ele é definido por 2 coisas. Uma, tempo, e segunda, local, lugar, né? Sempre que você tem, por exemplo, uma passagem muito grande de tempo, tipo, você tem um filme lá onde os personagens estão crianças e aí o filme começa quando eles já estão adultos. Quer dizer que aquela primeira parte onde eles eram crianças era uma cena. E aí, a partir do momento que mudou o tempo, mudou de cena. Ou, por exemplo, em Senhor dos Anéis, tem a cena lá que o Gandalf entra dentro da casa do Bilbo, né? E aí eles têm a conversa lá, e aí quando muda de local, quando sai de dentro da casa, já tá mudando para uma outra cena. Então, cenas podem ser divididas por tempo, mudança de tempo, muda de cena,
ou local. Tá fazendo uma gravação, tá fazendo uma animação em um local específico, mudou de local, mudou de cena. Em Star Wars é muito interessante que a gente pode perceber sempre que tem uma mudança de cena, a gente tem uma transição, que pode ser tipo uma transição que muda, tipo, passa da tela de um lado para o outro ou de cima para baixo. Em Star Wars é sempre muito fácil de perceber quando tem uma transição e uma mudança de cena. Muito importante mencionar que tem alguns tipos de shots onde os cortes são escondidos. E aí a gente vai ter tipo um shot gigantesco de minutos lá, onde em um só shot a gente pode ter uma cena completa. Como por exemplo em Vingadores tem um shot lá onde passa de todos os personagens, do Gavião Arqueiro, Viúva Negra, vai pro Homem de Ferro, mostra o Loki, daí vai pro Thor, daí vem o Hulk, daí o Hulk dá o soco no Thor. Aquela pequena cena ali foi toda feita em um shot só. Então a gente tem que entender que existe esse tipo de shot que também pode ser uma cena inteira. Mas isso é um pouco mais raro e normalmente é mais ambicioso de ser feito. O filme 1917, se você não assistiu esse filme ainda, assista. Ganhador de vários Oscars. Ele é um filme que ele é feito para parecer que o filme todo foi feito em um shot só. Eu acho que quando eu tava assistindo esse filme tinha um corte só que foi muito claro e foi uma mudança de cena, que é quando o personagem lá, não vou dar spoiler, mas o personagem ele desmaia ou cai no sono lá e aí a tela fica completamente preta, depois ele acorda e aí claramente aquilo foi um corte. Mas não quer dizer que foi feito só com 2 shots, tem vários shots escondidos, mas é muito interessante de entender essas coisas porque quando você for assistir um filme, você vai apreciar muito mais pela dificuldade de se fazer aquilo. Existem alguns outros termos, mas eu acredito que só tipo diretor ou editor precisa entender, como por exemplo um corte. Eu sei que eu já falei que tipo shots, existem cortes entre um shot e outro, mas o que eu quero dizer com um corte de um filme é tipo uma versão. Assim como a gente teve agora bem recentemente a estreia do Snyder Cut, que é o corte do diretor Zack Snyder. Então foi uma versão completa do diretor. E aí isso é tipo todos os shots, todas as cenas, uma versão que o diretor visualizou, montou tudo para você assistir. Mas essas eram as informações que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham aprendido algumas coisas, eu sei que meio confuso, mas é muito importante entender esses termos e também é muito mais legal assistir filmes depois que você entende esses termos. Você começa a entender quando acontecem as mudanças no filme, quando muda de shot para shot. Eu me lembro que quando eu aprendi o que era shots, o primeiro filme que eu assisti depois disso eu só ficava prestando atenção nos cortes e aí eu não conseguia prestar atenção no filme, mas é muito legal a gente entender essas coisas. Mas pessoal, é isso. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esquece de arrebentar o like aí, deixa esse like que ajuda demais o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito, considera se inscrever que também ajuda demais o canal. Eu espero muito que vocês tenham aprendido um pouco com essas informações que eu compartilhei aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!